Ok, obrigado. Meus irmãos, vamos para Josué, capítulo 24. Josué 24. Nós vamos ler apenas o versículo 15, tá? São 20:17. Prometo não passar da meia-noite. Oh, glória, Deus está ouvindo, né? Josué 24:15. Esperar que todo mundo abra, né, a Bíblia. Vou permitir o celular, hoje eu estou muito bonzinho. Ok? Esse texto, ele é muito conhecido. Tá? Eu vou ler todo o versículo 15, mas eu vou me ater à última parte do versículo 15. Ok? Olha o que diz a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24, no versículo 15. Todos acharam? Se tem alguém que não achou, pode falar misericórdia, eu espero. Tudo certo? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ponto e vírgula. Uma pausa maior, né, quando vem ponto e vírgula. E aí Josué arremata: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa a Bíblia como está. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço de todo o coração. Nós estamos juntos e misturados nessa noite. Queremos, Senhor meu Pai, o azeite que desce da tua presença. Queremos o maná espiritual que ainda cai do céu. Queremos, meu Pai, os eflúvios das chuvas de bênçãos que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Queremos beber da água que nasce no trono do Senhor. Pai, queremos o fluir das tuas águas em nosso coração. Por isso, nos mantenha de pé e nos guarda em nome de Jesus. Amém. A minha família a serviço de Deus. A minha família a serviço de Deus. Antes de nós entrarmos no contexto imediato, que é um contexto distante, eu vou falar de um contexto imediato, que é de um contexto agora. Eu fico analisando como as coisas estão, e eu fico observando que a maior derrota nossa não é na política, a maior derrota nossa não é financeira, a maior derrota nossa nem é na religião. A maior derrota que nós já tivemos, que nós tivemos nos últimos anos, é o desmantelamento da família. Eu sou capaz de dizer que menos da metade das pessoas aqui tiveram uma família estruturada. Quando eu digo família estruturada, é um pai convencional, uma mãe convencional, um lar aconchegante no modelo bíblico, com valores bem definidos, sem inversão de papéis. Olha que nós, vou dizer que talvez 30% dos que estão aqui nessa noite não tiveram um lar estruturado. Eu não tive.
A bem da verdade, já deixei claro para vocês que eu conheci meu pai com 48 anos. E fui eu que fui atrás dele. Então você vê que isso não é convencional. Hoje o que nós estamos vendo? Homens que se parecem mais com reprodutores do que com homem. Porque um homem que tem a capacidade de produzir um filho, gerar não, porque quem gera é a mulher, ele apenas produz o filho, e pega descendo, esse homem não tem caráter, esse homem é um irresponsável, e ele vai pagar caro, pela falta de compromisso e honradez. As famílias estão desmanteladas. O homem não quer compromisso com as coisas da família e nem da igreja. Quando eu digo assim, gente, é claro que a salvo as devidas proporções. Não serve para todo mundo. É muito comum nós ouvirmos falar de uma pessoa que tem 5 filhos, um com cada mulher. Eu já ouvi falar isso. Há um tempo atrás alguém me disse: pastor, eu tenho 5 filhos. Ah, que legal, um com cada mulher. Ai, que pena. Não dá para dizer que é legal. Como que é isso? Que colcha de retalho é essa? Um filho com cada mulher? Espera aí, aonde que fica o amor? Aonde que fica a honradez? Onde que ficam os valores sagrados do cristianismo? A minha mãe teve muitos defeitos, mas ela dizia para mim: não toque na filha de ninguém. Se você tocar na filha de alguém, você vai ser responsabilizado. Agora falta isso às vezes. Não há essa informação, não há essa reprimenda, não há essa represália. Os lares não formam mais. Os lares, as famílias terceirizaram a educação dos seus filhos para a escola. A escola não dá conta, porque a escola não gerou. Eu sou de um tempo em que se dizia: quem dá o pão dá o castigo. Existia um outro ditado que dizia: quem dá o pão dá o cinturão. Eu sou desse tempo. Quem tem que corrigir filho são os pais. O professor, ele apenas é um auxiliador, ele é um facilitador, ele é um ajudador. Ele é um contribuinte da educação familiar, mas ele não é o protagonista dessa história. Lamentavelmente, nós estamos vendo modelos de família bem diferentes daquilo que nós aprendemos. Hoje existem famílias constituídas por um filho e 2 mulheres. Existem famílias constituídas por uma criança e 2 homens. E não vem com isso não, irmãos, porque isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico. Pode falar o que quiser, a modernidade, a pós-modernidade, isso não é bíblico. Não é isso que os nossos pais, eu não vou dizer nem os patriarcas, nem os apóstolos, os nossos pais não nos ensinaram isso. Eu sou de um tempo que a homossexualidade era 5%, 3% da população. Hoje o que nós estamos vendo aí é um show de bizarrice, onde o feio ficou bonito. Aquilo que era feio antigamente ficou bonito. E o que era bonito ficou feio. No meu tempo a gente fumava para namorar, para ficar bonito, para ficar descolado. Hoje, se a pessoa fumar perto de você, você fala: sai, catingudo.
o bonito ficou feio. E o feio ficou bonito. E se você abrir a boca para bradar, você ainda pode ser enquadrado no crime de racismo, um crime inafiançável. Aqui nós temos um modelo para deixar para vocês. Josué. Está aí. Você que vai ficar grávida daqui para frente, está aí um bom nome para você colocar no seu filho. Josué. Josué morreu com 110 anos. E sabe por que ele morreu com 110 anos? Porque a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, terás vida longa. Eu, sem conhecer Josué, eu já sei que ele foi um bom filho, porque ele viveu 110 anos. Por que essa geração não vive mais tanto tempo? Porque desonra pai e mãe. Então Josué, ele morreu aos 110 anos em Siquém. E ele foi o agente principal de muitas vitórias do povo de Israel. O capítulo 24, aqui, que nós estamos nele, ele conta a trajetória das vitórias que o povo de Israel teve desde a saída do Egito até a chegada em Siquém. E essas vitórias, a maioria delas se deu sob a égide de Josué, o homem número 1 de confiança de Moisés. Quando Moisés morreu, quem assume o comando da liderança do povo hebreu foi ninguém menos do que o próprio Josué. E é Josué que vai ter as maiores vitórias. E aí Josué então está se despedindo. Ele vai morrer. O homem de Deus sabe quando vai morrer. O homem de Deus não morre enganado. Quero que você saiba disso. Deus, Ele vai dizer coisas grandes, insondáveis, se você clamar a Ele. Até hoje eu nunca vi um homem de Deus morrer enganado. Um homem que tem altar de intimidade. Um homem que tem vida à sombra da cruz. Eu nunca vi um homem de Deus morrer enganado. E ele está prevendo a sua morte. E as palavras dele são palavras de despedida. Acontece que o povo de Israel, o povo hebreu, ainda era chamado hebreu, havia acabado de sair do Egito. E lá no Egito eles ficaram 4 séculos aprendendo o que não presta. Porque no Egito a gente aprende muito mesmo é o que não presta. Faraó é um símbolo de Satanás. Dentro do Egito havia muita magia negra. Dentro do Egito havia muita idolatria. Eles tinham pelo menos 10 deuses. E cada praga que Deus mandou foi para nocautear cada um dos deuses que eles cultuavam. Então, Josué está na frente desse povo e ele faz uma retrospectiva no capítulo 24, elencando todas as vitórias que esse povo teve. E agora ele está de partida. E havia ainda no meio daquele povo um resquício de idolatria. A bem da verdade, irmãos, todos nós somos meio idólatras, viu? Cuidado quando você for julgar alguém. Ah, o fulano é idólatra. Cuidado, porque todos nós somos meio idólatras. Há uma tendência em nós em criar bezerro de ouro. Há uma tendência nata em nós
de criar falsos ídolos. Nós temos, vocês querem um exemplo? O rei Pelé. O homem tem a necessidade de ter um ídolo no futebol, Pelé. Claro que nós sabemos que ele foi fantástico, não resta dúvida, mas rei, escuta, preste atenção. O Ayrton Senna teve que morrer para o povo voltar a vir na escola bíblica dominical. Porque eu mesmo era um dos que faltava à escola bíblica dominical para assistir ao Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna morreu, eu falei, agora eu não vou poder faltar à escola bíblica mais. O rei Roberto Carlos, a necessidade de ter um rei. Ronaldo Fenômeno, fenômeno de quê? Até hoje eu não descobri qual que é o fenômeno dele. Mas a necessidade de criar um ídolo. O Brasil não podia passar batido, tinha que ter uma santa. Porque o México tinha, a Argentina tinha, a França tinha, Portugal tinha, o Brasil tinha que ter uma santa. E aí criaram então esse ídolo chamado Aparecida. É um ídolo. Para que criar um ídolo se nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Eu não entendo isso. A necessidade de se ter um ídolo. Josué, então, ele diz assim, olha, gente, mais ou menos assim, parafraseando, gente, tem muita gente aqui que não está seguro com Deus, tem muita gente aqui que está com o pé em duas canoas, tem muita gente aqui que tem ídolos, e eu estou de partida, e eu preciso bater uma real para vocês aqui. E ele diz assim, eu vou começar do versículo 14, agora, pois, temei ao Senhor. Senhor aqui em caixa alta, temei a Yahvé, e servi-o com sinceridade, sem cera, sem falsidade, sem hipocrisia. Sinceridade é sem cera, é sem falsidade, e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. Joga fora os ídolos. Joga fora o ídolo. Posso falar a verdade? Tem muita gente que faz do time que torce um ídolo. Graças a Deus o Botafogo perdeu, eu posso ficar tranquilo agora. Não, verdade. Verdade, gente, porque se ele continua no campeonato, você fica tenso, você fica esperando a hora, você talvez deixe até de fazer uma coisa que deve ser feita, para ficar ali na frente da tela, 90 minutos, mais 30 de prorrogação, e olha que sofrimento, o coração vai a 140, 150, correndo o risco de dar um infarto. Graças a Deus o Flamengo perdeu. Perdeu, e os flamenguistas estão tudo murchinho, já me receberam na porta ali com um sorriso amarelo. Está tudo murchinho. É igual o ginipapo. Glória a Deus, agora eles vão vir para o culto sem nenhuma soberba. A Bíblia diz que o arrogante será humilhado. Não é isso? Agora olha o que ele diz aqui, gente. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem servis. Escuta, quem é o teu Deus? Você pergunta para algumas pessoas, quem é o teu Deus? A pessoa diz, Nossa Senhora, é Jesus. É Jesus ou é Nossa Senhora? Um amigo meu estava viajando para Itumbiara, ele era até pastor, né? E no meio da estrada ocorreu um assalto. Os caras entraram com arma pesada lá dentro do ônibus, todo mundo. E um senhor de idade,
com muito custo conseguiu correr, e ele entrou dentro do banheiro do ônibus, e o assalto acabou, e o ônibus está ali parado, e esse pastor amigo meu resolveu ir no banheiro, porque ele disse que deu uma bambeza nas pernas. Eu falei, tem que ir ali no banheiro. Quando ele chegou lá, o senhor de idade estava com a cara enfiada dentro do vaso. E ele ficava, Jesus, Maria, José, Jesus, Maria, José, Jesus, Maria, José. E esse pastor amigo meu falou, amigo, define, é Jesus, é Maria ou é José? A quem que você está clamando? Aqui o Josué, o general, o capitão, está falando a mesma coisa. Meu amigo, afinal de contas, quem é o teu Deus? É Maria? Então fica com a Maria. Quem é o teu Deus? É Jesus? Então fica com Jesus. O que não dá é para você uma hora estar uma coisa, uma hora você está barro, outra hora você está tijolo. Nós precisamos ter polarização, nós precisamos ter bandeira, nós precisamos ter norte e saber a quem servimos. Não dá para ficar um dia de um jeito, outro dia de outro. Eu em 1989 escolhi a quem eu queria servir. Antes disso, servindo outros deuses, entidades outras. Quando então eu tenho um encontro com Jesus e eu descobri que Ele é muito mais do que o filho da irmã Maria. Quando eu conheci Jesus e descobri que Ele é o próprio Deus encarnado, para mim muda tudo. Para que eu vou adorar a criatura se eu posso adorar o Criador? Então Josué está dizendo, olha gente, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, só essa frase aqui, ela dá uma tese de mestrado, de doutorado. E eu poderia falar com vocês aqui muito tempo sobre isso. Existem verdades históricas contidas nessa pequena parte do versículo. Existem verdades teológicas e práticas que estão inseridas nessa pequena oração que eu digo é da língua portuguesa. Essa oração, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos analisar isso aqui agora à luz das Escrituras? Vamos lá. Eu sirvo ao Senhor. Foi isso que ele disse. Ele disse, minha casa serve ao Senhor. Então preste atenção. Aqui nós já temos um princípio bíblico. Quem é o cabeça da casa? Nossa, só isso? Ai, que... Não. Cadê? Não tem sustância? Não comeu hoje? Ah lá, até as mulheres reconhecem. Então preste atenção, aqui não é minha casa e eu, não é minha família e eu, é eu e minha família. Agora a pergunta que eu faço para você, homem, você é o provedor da sua casa? Ah, pastor, eu ponho tudo dentro de casa, arroz, feijão. Não, meu amigo, peraí. Estou falando isso não porque isso hoje já nem é mérito só nosso. Se você põe o arroz e o feijão em casa, a sua mulher paga a luz e o gás. Hoje já não dá para bater no peito mais não. Olha, quem é o provedor espiritual da tua casa? Vocês sabiam que 70% da igreja é mulher? A coisa que eu mais gostei nos legendários, fica de pé os legendários aí, cadê os legendários? Dá uma olhada, dá uma olhada. Uma das coisas que os legendários ensinam e ensina bem, homem, seja homem. Homem, seja o provedor da sua casa. Homem, quem ruge como leão lá é você, não é sua mulher. Estou falando mentira ou verdade? Obrigado, pode sentar.
Será que tinha que nascer os legendários porque nós, pastores, não somos capazes de gerar essa consciência no meio do povo de Deus? Não responde não. Quando o gás acaba, quem é que troca o gás na sua... Não fala não. Fala não que dá problema. Hã? Na tua casa, quem é que lembra que tem a conta de luz para pagar, está atrasado isso, está atrasado aquilo? Não fala não. Na tua casa, homem, quem fala mais alto? Não, irmão, não é de rir não, é de chorar. É de chorar. Quem que bate na mesa na sua casa? É você ou sua mulher? Está vendo como é que mudou tudo? Uai, se isso mudou, a estrutura desse lar mudou, como é que o mundo não muda? Criança manda mais do que pai. Eles entram no domingo no carro para ir no restaurante, o menino grita lá de trás: eu quero ir comer no shopping. E o pai vai. Sabe por quê? A criança manda mais às vezes do que o pai, a mulher manda mais do que o pai. Então, queridos, nós precisamos olhar para a Bíblia. Josué está dizendo: eu sirvo ao Senhor. Ele está dizendo: a minha casa serve ao Senhor. Então preste atenção. Primeiro, eu sirvo ao Senhor. Isso é uma declaração de liderança. O homem tem que ser líder. O homem tem que tomar frente. Eu já fiquei sabendo de casas que tem um barulho durante a noite, o homem fala: mulher, vai ver se tem alguém entrando na casa. Eu já ouvi falar isso. Mulher, vai ver se tem ladrão entrando na casa. Tem lógico um trem desse, mãe? E o homem fica lá debaixo. Não, vai mulher, vai lá. Você é mais jeitosa, vai lá. Tem condição um negócio desse, irmão? Isso é Nutella. Aí você está vendo por que o negócio está desandado. Então, homem, seja o provedor espiritual da sua casa. Não terceiriza não. Não terceiriza não. Toma frente e fala: mulher, a partir de hoje eu que vou abençoar essa casa. A tua casa é a tua paróquia. Você é um sacerdote. Diga como Josué: eu e minha família servimos ao Senhor. Mas fala com força: eu e minha família servimos ao Senhor. Isso é princípio de liderança. Isso aqui é uma aula de liderança. Josué está dizendo: eu sou o macho alfa da minha casa. É eu que determino, é eu que faço, é eu que aconteço. Mas isso, gente, não é com truculência, isso não é com soberba, isso não é com arrogância, é com autoridade. Aí ele fala assim: a minha casa serve ao Senhor. Cadê o teu filho? Ele deveria estar aqui no culto, ou então na salinha. Onde ele está? O que aconteceu? Perdeu o controle? Você perdeu a autoridade? Cadê teus filhos? É, pastor, eu estou esperando eles fazerem 18 anos para eles definirem o que eles querem. Aí, ó, esse é o problema. Está vendo? Arregou, amarelou. Você não tem que esperar teu filho fazer 18 anos para ele definir o que ele quer, não. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E ensina com propriedade, ensina com autoridade.
Eu já presenciei aqui nessa igreja, eu não estou mandando recado para ninguém, de pais que levam um filho nas festinhas da escola e não leva numa confraternização quando é da igreja. O próprio pai, a própria mãe ensinando o filho o caminho do desvio. Eu vi várias vezes isso acontecer. Então, você se posicione. Quem é o homem aqui que tem a capacidade de dizer: a minha casa serve ao Senhor? Porque hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, de filhos difíceis. E é como diz aquele ditado: os erros dos nossos filhos são filhos dos nossos erros. Pai doente gera filho doente. Eu já vi mãe dizer assim aqui na igreja: não discrimina minha filha. Não, é uma mãe doente querendo adoecer a filha. Ela que se sente discriminada e ela quer agora colocar a filha no meio da ciranda. Ô mãe, se você tem problema, não adoece os teus filhos. Eu trabalhei com escola há 35 anos. O que eu vi de mãe dizer: eu não dou conta desse menino. E o que é pior, fala na frente do menino. O que eu já vi de mãe dizer: eu não sei mais o que fazer com essa criança. Porque essa psicologia irresponsável, profana, que está aí, que fala que não pode corrigir, quando o negócio degringolar, nenhum desses psicólogos vem para te resolver o teu problema. Vai para as páginas da Bíblia. A Bíblia manda usar a vara. É vara, não é guatambu, não, é vara. Está querendo dizer o quê? Disciplina o teu filho? O próprio Deus nos disciplina. E quando eu vejo Deus batendo num filho, eu saio de perto para não apanhar junto. O dia que você vê Deus corrigindo um filho, meu irmão, sai de perto, que você vai apanhar junto com ele. Quando Deus começou a disciplinar Saul, Samuel foi falar com o Senhor. Ele falou: por quê? Você está com dó dele? Você está com dó dele? Em outras palavras, sai de perto, senão você vai apanhar também. O nosso Deus age assim, irmão. Então nós precisamos ter uma família nos limites da fé. Isso aqui é uma declaração, é um testemunho de fé familiar, é uma pública profissão de fé. Quando ele diz: a minha família serve ao Senhor. E aqui, naquele tempo você tinha filho com vontade, não é igual hoje não. Se tinha filho com vontade, não tinha WhatsApp, não tinha televisão. O povo ia dormir 7 horas da noite quando escurecia, porque não tinha energia elétrica. Terceiro ponto aqui, irmãos: serviremos ao Senhor. Isso é uma declaração da aliança que há entre eles e Deus. A pergunta que eu faço é: entre você e Deus há uma aliança? Entre sua família e Deus há uma aliança? O que a Bíblia fala em 1 Coríntios 11? Esta é a aliança do meu sangue. Nós somos da nova aliança. Há uma aliança nossa com Jesus, lavrada com o sangue de Jesus. Nós temos uma aliança de fé, e essa aliança diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor e que Ele volta para pegar o que é dele. E é por isso que nós tomamos ceia, porque cada vez que você toma ceia, você está dizendo: eu renovo essa aliança. O que Josué está dizendo? Nós temos uma aliança com Deus. Por quê? Porque esse Deus é o Deus de Isaac,
Esse Deus é o Deus de Jacó, esse Deus é o Deus de Abraão, esse Deus é o meu Deus. A mesma aliança que foi firmada com Abraão, que foi firmada com Moisés, que foi firmada com Davi, que foi firmada com os profetas, agora é firmada conosco na pessoa de Jesus. E você tem que ter consciência disso. Domingo não é dia de lavar carro. Domingo não é dia de ir no supermercado para deixar de ir à igreja. Domingo não é dia de pesca e pague, não é dia de cervejada. Domingo não é dia de churrasco. Você pode até comer carne assada, mas não é dia. Domingo eu tenho que acordar, tenho que descansar, porque eu acordo cedo a semana inteira. Quer dizer que para o governador a gente pode acordar cedo a semana inteira. Para o prefeito a gente pode acordar cedo a semana inteira. Para o comerciante que nós trabalhamos, a empresa que nós representamos, nós podemos acordar 6 horas da manhã todo dia. Para Deus eu não posso vir no culto pela manhã porque eu preciso dormir. Deus tem um cuidado especial com a família, gente. Você é povo de Deus, você é família de Deus. Coloca para mim em Gênesis 18, 19. Olha o que Deus falou para Abraão. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gente, preste atenção. Qual é o papel de um pai? Pode deixar aí, por favor. Qual é o papel de um pai? Você precisa dar ordem a seus filhos. Sabe por que os lares estão desestruturados? Não há autoridade mais. O pai bebe, perdeu a autoridade. O pai fuma, perdeu a autoridade. O pai joga, perdeu a autoridade. O pai adultera, perdeu a autoridade. Ele deixa a mulher mandar, perdeu a autoridade. E aí como é que ele vai ordenar os seus filhos? Como é que ele vai dar ordem aos filhos para que guardem o caminho do Senhor, se ele próprio prevarica, ao deixar que a mulher assuma as rédeas da casa? E é por isso que nós estamos vivendo esse desmando. Esse homem que faz filho aqui, faz filho ali, faz filho acolá, na verdade um grande reprodutor. Que autoridade esse homem tem para quando ele se juntar com a mulher, porque hoje o povo não quer casar mais, é outro problema. Ele se juntar com uma mulher, que autoridade ele tem para corrigir o filho, sendo que ele teve uma vida de reprodução a vida inteira? Um homem descompromissado, um homem que desonra a família, um homem que não leva a sério os filhos que põe no mundo. Então, queridos, Abraão foi um exemplo de um homem que amou a sua família. Está aqui em Gênesis 18, 19. Vamos lá, Noé, Gênesis 7, 1. Outro patriarca que foi um exemplo para nós. E aqui a família de novo está no radar. Olha o que diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. A família de Noé eram 8 pessoas. Noé foi um dos homens mais felizes, porque toda a sua família foi salva. Está vendo como é que funciona? E aquele homem que anda nos caminhos do Senhor, Deus fala com ele. Deus falava com Abraão, Deus falava com Noé. E se você é um homem de Deus, Deus fala contigo. Atos 11, 14. Olha Cornélio, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e tua casa.
Cornélio foi salvo, o centurião Cornélio, ele foi salvo, mas foi salvo ele e a casa dele. E o que nós vemos hoje? Homens que não são salvos. A casa é salvo, mas ele não é salvo. Ou ele não é salvo e também a casa não é salva. E até homens que são salvos pela fé da esposa, que está sempre dando um bom testemunho. É isso que nós estamos vendo, irmãos. Olha o que diz lá em Atos 16, 31. E eles disseram, o carcereiro disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? As cadeias se quebraram, as portas das celas se abriram. O carcereiro já ia suicidar. Ele falou, olha, se esse pessoal fugir, eu vou ser morto. Porque a lei para os soldados naquela época era terrível. Eles pagavam com a vida. E aí ele, quando as celas se abriram, ninguém fugiu, e ele viu o poder de Deus, ele disse, vem cá, mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu quero esse Deus. Disseram para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sabe por que os lares não estão sendo salvos? Porque o provedor, que é o homem, não se posiciona diante de Deus. Não para honra e glória minha, mas para honra e glória do Senhor. Eu era espírita. Hoje está a minha família dentro do Evangelho. Hoje está a minha família dentro do Evangelho. A minha mãe era a maior crítica de crente. Tentei pregar para ela algumas vezes, ela batia real para mim. Vocês crentes, vocês são melhores do que todo mundo. Era isso que ela dizia para mim. Agora no final da vida dela, estava procurando uma igreja para frequentar. E o negócio é tão complicado, que ela morava num bairro de poucas igrejas, e com a idade que ela estava, ela não conseguia mais dirigir. E ela começou a frequentar uma igreja lá. E aí de repente ela me ligou, falou, meu filho, está acontecendo um negócio aqui que eu não estou entendendo. O povo começa a gritar e sobe em cima da mesa, em cima das cadeiras, e começa a pular, é assim mesmo. Eu falei, é mãe. Como é que eu falo que não é? Eu falei, olha só meu irmão, uma igreja que deveria trazer gente para a luz, está correndo com o povo. Daí outra vez ela me ligou, falou, meu filho, não vou lá mais não, é bagunçado demais. Eu falo, não mãe, vamos pensar numa outra igreja. Mas como é que pensava? Eu aqui e ela lá. Aí a mulher que dirigia a igreja lá, chegou na minha mãe e falou, estou precisando de uma máquina de lavar, a senhora podia me ajudar. Minha mãe me ligou e falou, meu filho, vamos comprar uma máquina de lavar para a pastora? Eu falei, não mãe, eu vou aí. Chegamos lá, fomos lá comprar uma máquina de lavar para a pastora. Foi a última vez que nós vimos ela. Nunca mais ela foi na casa da minha mãe, ela só queria a máquina. É esse tipo de igreja que você está vendo aí, que ao invés de converter pessoas, corre com as pessoas. Então, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. E digo mais, tudo isso que minha mãe passou, sabe quem foi que falhou lá atrás? O Josué falhou. O Josué não foi provedor. O Josué não cuidou da mulher. O Josué não cuidou dos filhos. E todos os sofrimentos da minha família, da minha mãe, a desestrutura, é porque o Josué não foi homem. Eu quero que você que está aqui, eu sei que você é homem de Deus, mas pensa como é que está a sua vida, ou como é que está a vida de alguém que você conhece. Se a pessoa não estiver agindo com postura, chega na pessoa e fala, rapaz, cria tipo, cria jeito, cria juízo. Então nós precisamos, irmãos, ir pela fé de Josué. Minha família serve a Deus. Diga comigo, minha família serve a Deus. Só os homens, eu sou provedor
espiritual da minha casa. Já que você é provedor espiritual da sua casa, deixa eu te fazer uma pergunta: quem ora mais na sua casa, você ou a mulher? Responde não. Pelo silêncio eu já vi que negócio deu B.O. Se você é o provedor da sua casa, como é que sua mulher ora mais do que você? Não, eu vou fazer uma pergunta mais fácil. Se você é o provedor da sua casa, quem que vem mais ao culto? Não responde não. Está empatando, né? Se está empatando é porque a mulher fez um bom serviço. Que de tanto ela vinha, às vezes o marido acaba vindo também. Não é assim que funciona, gente? Quando um filho adoece na sua casa, quem que ora por ele? É você ou a mulher? Eu confesso para vocês que já teve momentos que eu pedi minha mulher para orar por mim. Várias vezes. Porque há momentos que a gente está fraco. E é assim, quando eu passo mal, eu fico muito mal, eu falo, põe a mão na minha cabeça e ora. Perdi a conta das vezes que ela orou e eu fui curado. Perdi a conta. Sabe por quê? Porque você é o sacerdote do lar, mas a tua mulher é a sua sacerdotisa. Se o casal soubesse a força que os dois têm, meu irmão, se você soubesse quem é você e quem é o seu cônjuge, você e o seu cônjuge junto, irmão, é uma bomba atômica. Ninguém segura vocês. Porque há uma aliança entre marido e mulher muito forte. E a Bíblia diz que onde duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, pode pedir que ele responde. Ele está falando de duas pessoas, agora imagine de duas pessoas que são uma. A aliança entre vocês é maior do que a aliança entre duas pessoas qualquer. Ora junto. Ora junto. Eu me lembro uma vez, para a gente finalizar, eu me lembro uma vez que eu estava muito endividado. Isso no ano de 2008, mais ou menos. Eu estava devendo 4 bancos. E eu estava devendo o limite dos 4. Você pode pensar, não é muita coisa, para mim era. Naquela época, 20 mil reais para mim era muito dinheiro. 2008. E aí eu comecei a andar triste. Falei, administrei mal, não fiz o que era correto, não fiz o dever de casa e me endividei. Pensei, vou vender a minha casa, porque eu sempre fui de pagar a conta. Vou vender a minha casa. Não falei nada com a esposa. Falei, vou vender a minha casa, vou pagar o que eu devo, que era banco mais, né? E eu vou embora com a minha esposa de Goiás. Não vou ficar nesse estado. E comecei a amadurecer essa ideia de forma bem decisiva. Quando foi um dia, minha esposa falou assim para mim, por que você anda triste? Você não está bem. Porque o cônjuge conhece quando o outro não está bem. O que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou desanimado. Mas está desanimado por quê? Mulher tem que fazer isso, irmão. Mulher tem que confrontar e descobrir o que é. Aí eu falei, olha, estou endividado. Não dou conta de pagar minhas contas. Entrei num sactel furado e eu não consigo sair. Ela falou, vou te ajudar. Ué, ajudar como? Não tem como ajudar, tem que ter dinheiro. E aqui na igreja tem uma irmã que é fundadora, chama Irmã Norma. Ela é pioneira, Irmã Maria Helena. Tem várias fundadoras aqui, a Diva, cadê a Diva? A Diva também é fundadora aqui. Aqui tem umas fundadoras aqui, olha lá a Irmã Diva. E aí a Irmã Norma, mais a Roseni, eu não me lembro se tinha mais alguém. E a Irmã Maria Helena, tá vendo? Gente que ora. A gente tem que andar com quem ora. E aí minha esposa falou, eu vou te ajudar, vou fazer uma campanha de 1 semana. Eu não duvidei. E aí você estava orando aqui 6 horas da manhã, é isso? Das 7 às 8, 1 semana. Quando terminou a campanha, ela falou assim, terminei a campanha. Eu falei, não aconteceu nada.
Por que não fecha a boca, né, irmão? Irmão, isso foi, acho que numa sexta-feira, eu não me lembro quando é que terminou essa campanha. No sábado, no domingo, ela me pediu cartão de crédito para não sei o quê. E você não pode ficar dando cartão de crédito para a mulher. E eu, não porque minha esposa não gasta muito, mas ela sumiu o cartão. E aí, aquele jeitinho de ficar nervoso que a gente tem, fiquei nervoso, liguei para ela, ela estava no trabalho, cadê o cartão? Ela falou, está aqui no bolso. Eu já fiquei bravo, na segunda-feira, já fiquei bravo, que eu tinha que ir no banco, tirar o extrato para ver quanto que era o buraco naquele banco. Ela falou, não, me espera no banco que eu vou sair daqui de onde eu estou e eu levo para você o cartão. Era o prazo que a pessoa precisava para me alcançar no banco. Quando ela chegou no banco, me entregou todo humildezinho, humilde mesmo, de verdade. Eu peguei o cartão, coloquei lá na máquina, que eu puxei, saiu uma tira, desse tamanho assim. Que eu tirei, eu olhei e falei, ai meu Deus, esse aqui não dou conta de pagar. Quando eu peguei aquela tira, que eu estou olhando ali, uma mão bateu nas costas. Falei, a pessoa falou assim, um homem endividado é triste. Falei, irmão, você é profeta. Profeta de verdade. Ele falou, quanto que é o buraco aí? Naquele banco, em 2008, o buraco era R$6.500. Pegou, tirou um talão de cheque. Hoje é segunda, deposita na quarta. Eu fiquei assim, falei, rapaz do céu, agradeci. Fiquei meio pasmo assim, eu ainda briguei com a minha esposa. Oh meu Deus, para que eu fiz isso? Fui visitar uma irmã, ela falou, pastor, não sei o que está acontecendo comigo, mas fui orar com ela. Deus mandou te dar um valor aqui, quase R$4.000. Falei, verdade? Ela falou, verdade. Fez um cheque. Um outro irmão que tinha que me passar um dinheiro em setembro, isso era abril. Pastor, eu senti te pagar agora. Fez o cheque. Irmãos, posso falar a verdade para vocês? Diante do Eterno, até quarta-feira, até sábado, até domingo, uma semana. Ela fez a campanha uma semana. Em uma semana, eu estava com R$20.000 na mão. E não foi do meu salário não, porque não sobrava nada, eu estava pagando uma grana de juro. Eu paguei os bancos tudo na semana seguinte, e eu nunca vou esquecer desse milagre. Pessoas que foram tocadas por Deus, que me ajudaram, mas é por conta de quê? Da oração de uma esposa. A esposa, você está vendo o teu marido passar por dificuldade? Vai para a campanha. Você não precisa de pastor para fazer campanha não. Vai para a campanha. Pastor, o que é a campanha? É acordar mais cedo, comer menos, dormir menos e orar mais, de forma sistêmica. Estabelece um alvo com o Senhor, vai para um jejum. Mas a gente quer que o milagre aconteça, mas não tem preço nenhum a ser pago. A gente só sabe criticar o católico, mas eles têm muito mais fé do que nós. Eles saem daqui e vão para a Trindade a pé. A gente não dá conta de vir aqui numa segunda-feira às 6 horas da manhã orar. E depois fica criticando o outro que vai lá em Trindade, vai lá em Aparecida do Norte, vai lá em Bom Jesus da Lapa. É por isso que o crente está tomando chapéu todo dia. Por quê? Porque temos que voltar e aprender com os católicos. Nós temos que voltar e aprender com Josué. Nós temos que voltar e aprender que a mulher é uma sacerdotisa no lar. Homem, se você não faz o papel de um provedor espiritual, pode bater continência para sua mulher, porque ela faz. Faz e faz bem feito. Tudo que elas pegam para fazer, elas fazem bem feito. Isso aqui não é rasgação de seda, não. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Então, queridos, a mulher e o marido, eles são muito fortes quando eles caminham juntos. Eu assisti de camarote o milagre que Deus fez a meu favor por conta de uma semana de oração da minha esposa. Posso contar outro negócio, meu bem? Às vezes dá um revertério também.
Eu estava no Tocantins há muitos anos atrás, e eu comprei um carrinho com 1 ano de uso, 2 anos de uso, porque naquele tempo a gente só andava em carro muito antigo. O poder aquisitivo do brasileiro melhorou, vocês sabem que melhorou. Hoje, várias pessoas andam de carro zero, naquele tempo não era assim. E meu irmão me ligou e falou assim, me mandou um recado, eu não sei, porque naquele tempo não tinha celular. Meu irmão falou assim para mim, vamos pescar? Eu falei, vamos. E eu estava lá, ele falou, não, passa aí e te pego. Não, eu passo aí para nós irmos juntos. E eu não chamei minha esposa, que elas gostam de ser convidadas. E eu peguei, só falei, meu bem, estou indo pescar. E ela não queria que eu fosse, ela não sabe disso. Estou contando em primeira mão. É isso, digo eu, orem por mim, irmãos. Aí, eu organizei com meu irmão para irmos. De lá onde nós estávamos, da cidade até o local na beira do rio, dava mais ou menos uns 100 quilômetros, 120. Irmãos, na hora que eu saí, você conhece pela carinha de anjo, você vê que o negócio não ficou bom. E eu bati o olho nela, travou, né? Eu falei, ih, rapaz, ele não gostou. Eu falei, meu bem, tchau. Ele falou, tchau. E eu entrei no carro e fui. E no carro que nós estávamos indo, que era esse carro que eu comprei com 1 ano, 2 anos de uso, estava um mecânico muito bom da cidade. E mecânico sempre anda com a caixinha de ferramenta, tudo, né? E esse carro, ele foi falhando da hora que saiu. E ele andava um pouco e ficava trepidando assim, falhando. Eu falei, mas gente, o que esse carro tem? Eu andei 1000 e tantos quilômetros com esse carro, não deu nada. Irmãos, e ele foi, e o mecânico parava, abria capô, mexia, fazia, acontecia, e o carro engasgando, dali até os 120 quilômetros que era a beira do rio. E eu falei, meu Deus, para voltar vai ser uma luta. E aí, eu tive uma coisa que eu não gostei lá na beira do rio, falei para meu irmão, ó, tchau, vou embora. Irmão, para voltar esse carro não deu um soluço. Eu nunca vi estava igual jumento ruim aquele carro. Para ir é uma dificuldade, para voltar vem correndo. O carro não deu nada. Sabe o que eu descobri, irmão? Olha o poder que é uma mulher, um homem, um marido, vice-versa, o cônjuge. Pelo fato dela não querer que eu fosse, entrou um negócio dentro do motor daquele carro, que eu não sei o que é até hoje. E o mecânico falou, seu carro não tem nada, está tudo funcionando, eu não estou entendendo. Irmãos, olha a autoridade, o quanto um cônjuge é forte na vida do seu cônjuge. Então, o que eu aprendi? A partir de agora, toda pescaria eu vou estar levando a vida, para a gente não ter nenhum problema. Entendeu? Mais ou menos assim, né? Não é tão bem assim não, mas mais ou menos assim. Então, gente, você, mulher, é muito forte na vida do seu marido. Marido, você é muito forte na vida da sua mulher. Vocês dois juntos são invencíveis. Minha família a serviço de Deus. Amém? Diga, minha família a serviço de Deus. Vamos mudar, vamos virar a chave, vamos subir de nível. Homem, você que até ontem não estava assim muito brastemp, né, na sua condição de provedor espiritual, a partir de agora, assuma o comando. Você é o capitão da casa. Mulher, obedece seu marido. Eu estou mandando, obedece o seu marido, mulher. Marido, ama a tua mulher. Deus não mandou o homem obedecer a mulher, mandou amá-la. Deus não mandou a mulher amar o homem, porque isso ela já faz por natureza, mas Ele mandou obedecer. A dificuldade da mulher é obedecer, a dificuldade do homem é amar. É assim que funciona e Deus sabe tudo. Amém? Recebe essa palavra no seu coração e que a tua casa seja um portal de Deus para abençoar os vizinhos e a cidade. Tá bom? Se você, homem, hoje está firme no Evangelho, você não se engana não. Tem joelho dobrado da sua esposa. E se as coisas estão indo bem para você, não se engane não. Tem lágrimas da sua mulher na cabeceira da cama.
elas oram e Deus ouve. Amém? Vamos orar, baixa a cabeça, quero orar com você. Obrigado, meu Deus e meu Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nós homens somos os provedores espirituais, financeiro também. Obrigado porque nós podemos dizer: minha família serve ao Senhor. E obrigado porque nós temos uma aliança de fé com o Senhor, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, por isso nós te adoramos. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso Deus. Pai de amor, cada família que está aqui, atende o clamor. Eu sei que existem mulheres que estão passando por lutas dentro de casa. Marido frio na fé, marido que muitas vezes não acompanha, marido que não corresponde, marido que não tem o mesmo nível de espiritualidade, ou vice-versa, mulheres que não acompanham a fé do marido. Senhor meu Pai, protege cada família, entrega para cada coração, Senhor meu Pai, o desejo de mudança, de crescimento espiritual. O Senhor é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra. Eu quero pedir que os casais